Oi, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade ao nosso curso, a Jornada Interior. Enfim, chegamos no módulo 4, onde vamos começar a falar sobre símbolos. Como de costume, quando eu passo de um módulo para outro, eu sempre faço uma revisão dos assuntos que já foram abordados. Aqui está o nosso joguinho, como sempre, né? Nós estamos seguindo esse jogo. As casas, elas se encontram com uma figura, uma imagem, que representa um assunto, uma função da psique, por assim dizer, um arquétipo ou uma situação, um complemento para a gente compreender essa totalidade da psique humana. E aí nós estamos aqui, então já passamos por todos esses caminhos aqui, estamos na casa onde nos encontramos com os símbolos. Nós veremos que os símbolos, eles são formas da parte da alma que é inconsciente, dela se expressar, dela se comunicar com a parte consciente da personalidade. Também nós temos aqui o nosso mapa que representa figurativamente a psique humana, né? Bem figurativamente mesmo. Por quê? Os continentes separados, eles representam, digamos, partes dessa totalidade do eu que ainda é desconhecido para nós. Nós estamos exatamente, então, no continente do inconsciente coletivo, entendendo de forma um pouco mais aprofundada o que esse continente significa, né, por assim dizer. E aí, no módulo 1 que a gente teve desse curso, nós falamos na aula 1 sobre um panorama geral sobre o eu interior, ou seja, sobre essa totalidade da psique humana. Na aula 2 falamos sobre o complexo do eu, ou aquilo que mais conhecemos como ego. Na aula 3 falamos sobre a persona, ou seja, essa máscara, né, que a gente utiliza para ter, digamos, um relacionamento com o mundo exterior. E aí, no módulo 2 nós falamos sobre o inconsciente pessoal, que é a camada do inconsciente mais próxima do eu, né, do complexo do eu. Falamos sobre as sombras, sobre os complexos, sobre a ânima e o ânimos. Todas essas aulas, na verdade, algumas aulas tiveram parte 1, parte 2 e algumas até parte 5. Bom, no módulo 3 falamos sobre o inconsciente coletivo, adentramos nessa esfera um pouco mais distante, né, do complexo do eu. Falamos sobre os instintos e arquétipos na aula 2 e na aula 3 falamos sobre os arquétipos e as representações arquetípicas, que existe aí uma leve diferença, mas quando a gente fala arquétipo, subentende-se que são representações arquetípicas. E por fim, agora no módulo 4, nós vamos iniciar com a aula símbolos. Na aula 2, vamos falar sobre mitos e contos. Na aula 3, sobre sonhos. E aula 4, sobre sincronicidades. Bom, os símbolos, eles são energias configuradas, forças, isto é, ideias determinantes que têm grande valor, tanto espiritual quanto afetivo. Mas antes da gente adentrar diretamente a toda essa energia configurada que existe nos símbolos, é preciso a gente fazer uma distinção, na verdade, uma diferença, né, entre os sinais e símbolos. Aqui eu coloquei duas imagens, né, uma simbolizando o peixe, né, que antigamente era o Cristo, e um sinal aqui que vocês já conhecem, é de uma loja, né, bem bastante famosa. Então, Jung vai dizer no livro O Homem e seus Símbolos que o homem utiliza a palavra escrita ou a falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem ela é cheia de símbolos, mas ele também muitas vezes faz o uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Por exemplo, abreviações como ONU, Unicef, ou marcas comerciais, por exemplo, a Coca-Cola, né? Nomes de remédios patenteados, divisas, insígnias, ou seja, tudo isso não são símbolos. Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada, significação reconhecida. Ou seja, todos esses sinais
Eles são bastante conhecidos, mas não são símbolos. São sinais e servem apenas para indicar os objetos a que estão ligados. Como exemplo de insígnias, nós temos os sinais das forças aéreas, da polícia, da aeronáutica, que são considerados sinais. É um sinal ou uma marca que identifica um grupo, uma pessoa ou uma instituição, um cargo ou um estatuto social. Temos também como sinais coroas, bandeiras, brasões de armas, distintivos, selos, laços nacionais, os cocares aeronáuticos, que são os desenhos na asa do avião, né, daqueles aviões de guerra. Temos condecorações, medalhas, vestes, inclusive as vestes vermelhas dos cardeais são sinais, ou seja, não são símbolos. O símbolo, ele tem algo mais a ver com algo parece ainda ser inconsciente. Chamamos de símbolo um conceito, uma figura ou um nome que nos podem ser conhecidos em si, mas cujo conteúdo, emprego ou serventia são específicos ou estranhos, indicando um sentido oculto, obscuro e desconhecido. Enquanto um símbolo for vivo, é a melhor expressão de alguma coisa, e só é vivo enquanto cheio de significado. Mas, uma vez brotado o sentido dele, isto é, encontrada aquela expressão que formula melhor a coisa procurada, esperada ou pressentida do que o símbolo até então empregado, o símbolo está morto. Isto é, só terá ainda significado histórico. Pode-se continuar falando dele como de um símbolo sob a tacita pressuposição de que falamos sobre o que ele foi no passado, antes que tivesse nascido dele uma expressão melhor. O símbolo vivo formula um fator essencialmente inconsciente, e quanto mais difundido este fator, tanto mais geral o efeito do símbolo, pois faz vibrar em cada um a corda afim. Uma vez que o símbolo de um lado é a melhor expressão possível e insuperável do que ainda é desconhecido para determinada época, deve provir do que existe de mais diferenciado e complexo na atmosfera espiritual daquele tempo. E como, de outro lado, o símbolo vivo tem que conter em si o que é comum a um grupo humano bem grande para então atuar sobre ele, deve abarcar exatamente o que pode ser comum a um grupo humano bem amplo. Jamais poderá ser algo muito diferenciado e inefável, porque isto só o entende e alcança a minoria, mas tem que ser algo tão primitivo cuja onipresença esteja fora de dúvida. Só quando o símbolo alcançar isto e o apresentar como a melhor expressão possível, terá eficácia geral. Nisto consiste a eficácia poderosa e, ao mesmo tempo, salvífica de um símbolo socialmente vivo. O símbolo é sempre um produto de natureza altamente complexa, pois se compõe de dados de todas as funções psíquicas. Ou seja, pessoal, aqui ele está falando que o símbolo ele se compõe de todas essas funções psíquicas, ou seja, do pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição. Portanto, não é de natureza racional nem irracional. Possui um lado que fala a razão e outro inacessível à razão, pois não se constitui apenas de dados racionais, mas também de dados irracionais fornecidos pela simples percepção interna e externa. A carga de pressentimento e de significado contida no símbolo afeta tanto o pensamento quanto o sentimento, e a plasticidade que lhe é peculiar, quando apresentada de modo perceptível aos sentidos, mexe com a sensação e a intuição, ou seja, o símbolo ele provoca alguma reação em nosso inconsciente, provoca alguma reação nas quatro funções da psique humana.
Como já demonstrei, não é possível inventar símbolos e onde quer que apareçam, nunca são produzidos pela intenção consciente e por escolha da vontade. Os símbolos são produzidos espontaneamente por nós, como podemos ver em nossos sonhos, que não são pensados por nós, mas acontecem. Eles não são compreensíveis de imediato, mas precisam de análise cuidadosa com auxílio da associação. Ou seja, pessoal, os símbolos eles nascem espontaneamente, eles nascem do nosso inconsciente, da parte inconsciente da alma humana. O símbolo vivo não pode surgir no espírito obtuso e pouco desenvolvido, pois este se contentará com o símbolo já existente conforme lhe é oferecido pela tradição. Só a ânsia de um espírito bem evoluído que já não encontra no símbolo apresentado a expressão única da suprema união pode gerar novo símbolo, mas exatamente porque o novo símbolo nasce das maiores realizações espirituais do homem e deve ao mesmo tempo conter as razões mais profundas de seu ser, não pode provir unilateralmente das funções espirituais mais diferenciadas, mas também em igual medida das moções mais inferiores e mais primitivas. Ou seja, ele está dizendo que o símbolo não pode nascer, não pode provir unilateralmente da função diferenciada que é a função principal da psique. No caso, geralmente, né, a maioria é pensamento, ou seja, da função mais diferenciada que existe no indivíduo, mas também deve provir dessas camadas mais inferiores e mais primitivas da alma, que é o inconsciente. Bom, pessoal, aqui também devo fazer uma observação. Quando ele fala assim que só a ânsia de um espírito bem evoluído que já não encontra no símbolo apresentado a expressão única da suprema união, pode gerar novo símbolo. Bom, ao que parece, foi isso que aconteceu com os alquimistas, né? Eles já não encontravam essa expressão única da suprema união nos símbolos religiosos, né? Nos símbolos da igreja. Talvez era por isso também que eles precisavam ocultar, né, o que eles estavam fazendo, que era justamente tentando descobrir, né, vivendo essas experiências do inconsciente, da onde surgiam esses símbolos meio que esquisitos, né? Porque os símbolos da alquimia, convenhamos, são bastante estranhos e são bem primitivos, mas talvez aí esteja exatamente aquela questão que Jung fala, né, das camadas mais inferiores e mais primitivas. Talvez por isso também que os alquimistas eles tinham que ocultar o que eles estavam fazendo, porque se eles falassem que eles estavam criando novos símbolos, provavelmente eles teriam sido jogados na fogueira. Ou seja, eles falavam que estavam criando o ouro, mas na verdade eles estavam descobrindo coisas, né, dessa camada mais profunda que é o inconsciente. E se eles falassem que estavam realmente procurando, né, entender, compreender da alma humana, provavelmente eles teriam sido considerados hereges, como tantos outros que tiveram, né, alguma experiência com o inconsciente. Bom, a compreensão simbólica, ou seja, o entendimento dos símbolos, ele é bastante complicado. Não é todo mundo que compreende a linguagem simbólica, né, por assim dizer. Jung conta a história de um hindu que, ao voltar a uma visita feita à Inglaterra, contou a seus amigos que os ingleses adoravam animais, porque ele viu nas fachadas de algumas igrejas da Inglaterra a figura de três animais e um anjo, né, que são a figura da águia, do leão, do boi e do anjo, que simboliza, na verdade, os quatro evangelistas. O hindu ele não sabia que estes animais eram símbolos dos evangelistas, assim como há também muitos cristãos que não sabem que estes símbolos provêm da visão de Ezequiel,
que por sua vez é um paralelo do Horus egípcio e seus quatro filhos. Ou seja, Horus também possuía quatro filhos, dos quais três têm cabeça de animais e um com a cabeça humana, exatamente igual ou parecido, né, com os quatro evangelistas, ou seja, com os símbolos, né, que representam os quatro evangelistas. Assim, uma palavra ou uma imagem, ela é simbólica quando implica alguma coisa que está além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem tem um aspecto inconsciente mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo modo explicado, e nem podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, ela é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. Ou seja, o símbolo ele tem algo de transcendental. Ele não é algo literal, mas é como se ele escondesse, ele tivesse um significado um pouco mais profundo do que a sua manifestação imediata, né? Ou seja, a sua literalidade. Um conceito ou uma figura são simbólicos quando significam mais do que indicam ou expressam. Eles têm um aspecto abrangente e inconsciente, que nunca se deixa exaurir ou definir com exatidão. A causa dessa peculiaridade deve ser buscada no fato de, no estudo do símbolo, o espírito ser levado, em última análise, a representações de natureza transcendental e diante das quais deve capitular nossa compreensão. Ou seja, o símbolo ele tem essa coisa de algo transcendental. Por exemplo, a imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol divino, mas neste ponto nossa razão vai confessar a sua incompetência. O homem é incapaz de descrever um ser divino. Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de divina, estamos dando-lhe apenas um nome que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta. Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens, mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância. O homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente na forma de sonhos. Ou seja, por existirem tantas coisas que estão fora da compreensão humana, que nós não podemos compreender e não podemos definir, é que usamos símbolos, né, para poder expressar ou traduzir, né, de uma forma aproximativa o que a nossa compreensão humana não consegue compreender integralmente. E aí, Jung vai falar que essa causa de não compreender completamente uma coisa é justamente também por causa da nossa limitação, ou seja, da limitação dos nossos sentidos. Por exemplo, ele fala que o homem nunca percebe plenamente uma coisa ou a entende por completo. Ele pode, por exemplo, ver, ouvir, tocar e provar, mas a que distância pode ver? Quão acuradamente consegue ouvir? O quanto lhe significa aquilo em que ele toca e prova? Tudo isso depende do número e da capacidade dos seus sentidos. E aí ele fala, né, que o homem, por exemplo, ele pode usar instrumentos para ajudar ele a perceber, mas ele diz o seguinte: os sentidos do homem limitam a percepção que este tem do mundo à sua volta. Por exemplo, utilizando instrumentos científicos pode, em parte, compensar a deficiência dos sentidos. Consegue, por exemplo, alongar o alcance da sua visão através do binóculo ou apurar a audição por meio de amplificadores elétricos.
Mas a mais elaborada aparelhagem nada pode fazer além de trazer ao seu âmbito visual objetos ou muito distantes ou muito pequenos e tornar mais audíveis sons fracos. Não importa que instrumentos ele empregue, em um determinado momento há de chegar a um limite de evidências e de convicções que o conhecimento consciente não pode transpor. Há ainda certos acontecimentos de que não tomamos consciência, permanecem, por assim dizer, abaixo do limiar da consciência. Ou seja, elas aconteceram, só que foram absorvidas subliminarmente sem nosso conhecimento consciente. Só podemos percebê-los em algum momento de intuição ou por um processo de intensa reflexão que nos leve à subsequente realização de que devem ter acontecido. E apesar de termos ignorado originalmente a sua importância emocional e vital, mais tarde essas coisas elas brotam do inconsciente como uma espécie de segundo pensamento. Este segundo pensamento pode aparecer, por exemplo, na forma de um sonho. Geralmente, o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é revelado através dos sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, mas como uma imagem simbólica. Ou seja, pessoal, existem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não percebe, mas essa coisa que aconteceu, ela fica, digamos assim, ela foi absorvida subliminarmente para o nosso inconsciente. E aí depois ela se manifesta na forma de um sonho, né? Ou, como ele disse aqui, na forma de uma imagem simbólica. Bom, pessoal, agora vamos entender sobre o sentido de um símbolo. A gente vai ver que o símbolo ele não tem somente um sentido, né? Bom, a Marie-Louise von Franz fala o seguinte: nas mitologias dos primitivos, por exemplo, se você estuda as línguas primitivas, as palavras têm 20 sentidos. Eles não são de modo algum fixas em um sentido. As palavras, nas grandes palavras primitivas, há todo um cosmo que é designado por essa palavra. Ainda é desse modo na visão do inconsciente, por assim dizer. O inconsciente tem uma visão sintética das situações, pode-se dizer. A essência do símbolo ainda é assim, segundo Jung. O símbolo não tem um sentido. Não se pode dizer, por exemplo, que a cor verde é a esperança. Cada símbolo ele tem um sentido absolutamente complexo que não se pode jamais esgotar. De acordo com Jung, não podemos jamais esgotar. Com a linguagem e com o argumento racional, não podemos jamais esgotar o sentido de um símbolo. Fica sempre um resto não conhecido, do qual ainda se poderão deduzir algumas coisas. Ou seja, pessoal, ela fala aqui que o inconsciente tem uma visão sintética das situações. Ou seja, essa parte da nossa personalidade inconsciente, a visão que ela tem da realidade é bem diferente da visão que a nossa parte consciente tem. Então, como o símbolo ele nasce praticamente do inconsciente, esse símbolo ele pode conter vários sentidos. Ou seja, é como se o símbolo ele pudesse expressar várias camadas do inconsciente, né? Ou seja, ou vários estados que a consciência pode atingir, por assim dizer. Essa é a minha percepção que eu tenho de um símbolo, que em um determinado grau ele significa uma coisa, né? Em um determinado grau de consciência ele significa uma coisa. Mas se eu conseguir subir nem que seja um pequeno grau de consciência, esse símbolo ele já vai ter um outro significado para mim, já vai ter um outro sentido, por assim dizer. Por exemplo, pessoal, geralmente as forças inconscientes elas são representadas simbolicamente por animais. Mas lá na frente dessa aula a gente vai ver que os animais eles vão se apresentar de forma simbólica também na forma dos deuses, ou seja, deuses antigos ou deuses de outras tradições vão representar em forma simbólica.
Assim como Cristo, né, que foi representado como o cordeiro, né, que foi sacrificado na cruz, enfim. O que dá a entender é que quando isso ocorre, ou seja, o sentido do símbolo aí já não é o sentido de uma força inconsciente que precisa ser tomada, que precisa ser dominada, mas eu acredito que já existe uma integração dessa força inconsciente nesse ser humano, nesse indivíduo. Daí porque alguns deuses, né, de outras tradições, como a gente vai ver no final dessa aula, mais ou menos, eu acredito, que alguns deuses eles aparecem até em formato, né, metade homem, metade animal, ou quando o próprio Deus ou figura, imagem divina se apresenta como um animal, como Cristo, né, que se apresentou como cordeiro. Ou seja, dando a entender que aí o sentido do símbolo já é outro. Enquanto que aqui, o sentido do símbolo, o do animal, ele é um sentido, tem uma conotação um pouco mais negativa, até um pouco sombria a princípio. Bom, uma outra situação que a gente pode encontrar também é o seguinte: quanto mais arcaico e mais profundo, isto é, mais fisiológico o símbolo, tanto mais ele é coletivo e universal, tanto mais material. Quanto mais abstrato, diferenciado e específico, tanto mais se aproxima da natureza da unicidade e singularidade consciente, e tanto mais se desfaz do seu caráter universal. Jung vai dizer no livro Eu e o Inconsciente que as velhas religiões, com seus símbolos sublimes e ridículos carregados de bondade e de crueldade, não nasceram do ar, mas da alma humana, tal como vivem nós neste momento. Os símbolos religiosos são fenômenos da vida, simples fatos e não opiniões. Ou seja, os símbolos, eles não nasceram, principalmente os símbolos religiosos, eles não nasceram do nada. Eles nasceram da alma humana. Os símbolos, eles são como pontes e indicações através dos quais conduz o ser humano às esferas mais elevadas da alma. Ou seja, o símbolo ele tem digamos, esse aspecto luminoso que faz com que o símbolo ele sirva de ponte e indicação no qual conduz esse ser humano a uma esfera mais elevada da sua própria alma. O símbolo não é uma alegoria nem um sinal, mas a imagem de um conteúdo em sua maior parte transcendental ao consciente. É necessário descobrir que tais conteúdos são reais, são agentes com os quais um entendimento não só é possível, mas é necessário. Com este descobrimento, compreender-se-á então do que se trata o dogma, o que ele formula e qual a razão da sua origem. O sentido do símbolo não é o de um sinal, como a gente viu, que oculta algo de geralmente conhecido, mas é a tentativa de elucidar, mediante a analogia, alguma coisa ainda totalmente desconhecida e em processo. Sobre isso, né, sobre essa questão do símbolo ele ser uma tentativa de elucidar, mediante alguma analogia, um processo que está ali se desenrolando no inconsciente, né, um processo ainda desconhecido, nós temos a simbologia, né, da baleia devorando o herói. O princípio da progressão e da regressão está retratado no mito do dragão-baleia descrito por Frobenius, como mostrei largamente em meu livro Símbolos da Transformação, ou antigamente, né, que era chamado Transformações e Símbolos da Libido. O herói é o representante simbólico do movimento da libido. A entrada no ventre do dragão representa a direção regressiva, a viagem ao Oriente, ou seja, a travessia noturna do mar, e os eventos que ocorrem nesta ocasião simbolizam o trabalho e esforço de adaptação às condições do mundo interior da psique.
A circunstância de o herói ser devorado e desaparecer inteiramente no ventre do dragão significa o alinhamento completo da atitude com relação ao mundo exterior. O ato de dominar o monstro a partir de dentro representa o esforço de adaptação às condições do mundo interior. A saída do corpo do animal, o ato de escapulir-se com a ajuda de um pássaro que é igualmente no nascer do sol, expressa o reinício da progressão. Ou seja, essa questão da progressão e da regressão da energia psíquica, o libido, quando o ser humano se afasta do mundo, o herói, né, que é um padrão arquetípico, né, do caminho do herói, como a gente viu nas aulas anteriores, em que o homem, o indivíduo, ele se separa do mundo do dia, do mundo da convivência, por assim dizer, que ele tinha, né, com o mundo exterior, e ele se volta para dentro de si, representa essa regressão da libido, da energia psíquica. Quando ele se volta para dentro, e isso às vezes não é nenhuma escolha do indivíduo, mas sim é um acontecimento, às vezes irrompe isso na consciência dele, né? O inconsciente rompe assim de uma vez na consciência, ele tem que aprender a lidar com isso. E aí acontece essa regressão da libido. Essa regressão da libido, da energia psíquica, que se interioriza para se autoconhecer, para entender o que está acontecendo, é simbolizado pela devoração do herói, né, pelo dragão baleia, ou seja, esse trajeto essa viagem noturna pelo mar significa uma nova adaptação, né, uma tentativa de adaptação desse indivíduo agora com o seu mundo interior. E nisso ele vai descobrir coisas sobre o seu eu que ele não conhecia, né, sobre o seu eu inconsciente. E aí, Jung vai dizer o seguinte: já se levantaram muitas objeções contra esta concepção do mito, ou seja, a de que ele simboliza fatos psicológicos. Como se sabe, temos dificuldade de abrir mão da ideia de que o mito é, de certo modo, uma alegoria explicativa de processos astronômicos, meteorológicos e vegetativos. Dificilmente há quem negue a coexistência de tensões explicativas, porque temos provas convincentes de que o mito possui também um sentido explicativo, embora isto não seja a resposta à pergunta por que o mito explica as coisas de maneira assim alegorizante. Essencial é que se compreenda de onde é que o mito extrai este material explicativo. Além disto, convém não esquecer que a necessidade de explicação causal por parte do homem primitivo não é tão grande como a nossa. Ele ainda está, por assim dizer, bem pouco interessado em explicar as coisas e em mais em fabular. Ou seja, os mitos, eles representam fatos psicológicos e Jung fala que é difícil abrir mão da ideia de que o mito, ele simboliza, tipo, acontecimentos astronômicos, meteorológicos ou vegetativos. Na verdade, os mitos, eles representam fatos psicológicos, fatos que o indivíduo passa na sua situação de experiência humana e ele não sabe como agir. Os mitos, eles dão, digamos assim, uma direção, uma explicação causal para aquilo que está acontecendo com esse indivíduo, que ele não sabe o que está acontecendo. Porque na história do espírito humano, ou seja, na história da humanidade, muitas pessoas já passaram por isso. Ou seja, por esse trajeto, né, do herói que é devorado pelo mar, que é devorado pelo dragão-baleia que está no mar, simbolizando o seu próprio inconsciente, né, quando ele faz esse mergulho ao seu inconsciente. E às vezes, como eu disse, não é nenhuma escolha do indivíduo, e sim, às vezes, algum acontecimento externo faz com que ele se interiorize tanto a ponto de ser praticamente engolido pelo seu inconsciente, onde as coisas do mundo externo perdem, digamos assim, a sua atratividade, a sua vitalidade. E esse indivíduo agora tem que aprender a conviver com essa parte que até então era desconhecida para ele, que é o seu inconsciente.
Podemos constatar quase diariamente entre nossos pacientes de que modo surgem as fantasias míticas. Elas não são inventadas, mas se apresentam como imagens ou cadeias de ideias que irrompem do inconsciente. E se fossem contadas, teriam não poucas vezes o caráter conexo de episódios com valor igual a das representações míticas. É desta forma que surgem os mitos, e daí é que as fantasias provindas também do inconsciente possuem tantos pontos em comum com os mitos primitivos. Como o mito outra coisa não é do que uma projeção do inconsciente e nunca uma invenção consciente, não somente se compreende que nos deparamos por toda parte com semelhantes mitos, como também que o mito representa fenômenos psíquicos característicos. Novamente, aqui Jung explica que os mitos representam fenômenos psíquicos, ou seja, são coisas que acontecem com o indivíduo, com essa questão do interior, né, desse mundo interior do inconsciente. A transformação da energia por meio do símbolo é um processo que vem se realizando desde os inícios da humanidade e ainda continua. Os símbolos nunca foram inventados conscientemente, foram produzidos sempre pelo inconsciente, pela via da chamada revelação ou intuição. Em vista da estreita conexão que existe entre os símbolos mitológicos e os símbolos oníricos, e do fato de que o sonho é o deus dos selvagens, segundo uma expressão de Lejeune, é mais do que provável que a maior parte dos símbolos históricos derive diretamente dos sonhos, ou pelo menos seja influenciada por eles. Sabemos que isto é verdadeiro quanto à escolha do totem, e há também testemunhos semelhantes a respeito da escolha dos deuses. Esta antiquíssima função do símbolo está presente também em nossos dias, apesar do fato de que, por centenas de anos, a tendência da evolução da inteligência humana foi no sentido de reprimir a formação individual de símbolos. Um dos primeiros passos nessa direção foi o de estabelecer uma religião oficial do Estado, e um passo posterior foi a exterminação do politeísmo, tentada pela primeira vez na reforma empreendida por Amenófis IV, ou quarto. Ou seja, pessoal, cada indivíduo possui uma função que gera símbolos, uma função que faz nascer símbolos. Ou seja, a gente sabe que essa função tem a ver com o inconsciente de cada indivíduo. Só que essa formação individual de símbolos, ela foi reprimida primeiramente pela religião oficial do Estado, onde somente os símbolos da igreja é que deveriam ter validade, e muitos daqueles que tiveram algum tipo de experiência com o inconsciente, que conseguiram, né, trazer algum símbolo para a sua vida, esses foram considerados hereges, muitos foram até queimados na fogueira. Outra repressão que Jung fala foi a tentativa de Amenófis, antigamente, né, na antiguidade, ele tentar abolir, né, acabar com o politeísmo. Mas o politeísmo, a questão dos vários deuses, a pessoa fica assim, mas a questão dos vários deuses. Hoje sabemos que os deuses, na verdade, eram símbolos do inconsciente. Esses símbolos, eles representam processos psíquicos ou fatos psicológicos, né, por assim dizer. Então, assim, não é coisa de outro mundo, pelo menos não para quem está vivendo nessa fase, né, dessa transição, enfim, que está vivendo nesse momento. A tentativa de abolir o politeísmo era uma tentativa de abolir a criação de novos símbolos, né? Ou seja, símbolos que expressassem algo da alma humana. Como sabemos, foi extraordinário o papel que o cristianismo desempenhou na repressão da formação individual do símbolo. Mas quando a intensidade da ideia cristã começa a diminuir,
pode-se esperar um recrudescimento da formação individual do símbolo. A prodigiosa proliferação de seitas cristãs desde o século XVIII, o século do Iluminismo, parece-me constituir um testemunho eloquente neste sentido. A enorme expansão da Christian Science, ou ciência cristã, da teosofia, da antroposofia e da religião do Mazdasdana, ou Mazdasdan, não sei como é que se pronuncia, são tantos outros passos ao longo desse mesmo caminho. Ou seja, a questão do surgimento de várias seitas ou a questão de várias outras ciências cristãs, como a teosofia, a antroposofia e a religião do Mazdasdan ou Mazdasdanã, são, digamos assim, passos nessa direção de que a intensidade da ideia cristã começa a diminuir e, com isso, aquela repressão da formação individual do símbolo, ela também começa a diminuir. Então, as pessoas elas começam a passar por processos internos com o seu inconsciente que fazem surgir novos símbolos e criam novas seitas, criam novos grupos de estudos, né, grupos de pessoas que procuram compreender mais sobre a alma humana, né, sobre a criação do mundo, sobre essa parte inconsciente do eu, da personalidade humana. Bom, pessoal, o próximo slide que eu entraria seria esse aqui, o símbolo do animal representando a alma instintiva. Como o vídeo já está grande, eu vou parar por aqui, como sempre, e a gente retoma na próxima aula a partir desse momento aqui, desse slide. Mas antes disso, deixar aqui os livros que fizeram parte dessa aula, que na verdade vai fazer parte de todo o tema da aula Símbolos. Aqui estão os livros. Então, pessoal, era isso. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.